Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, é muito importante que você siga esse canal. É só apertar o botão inscrever-se abaixo desse vídeo, no lado direito. Meu muito obrigado. O tema de hoje é um dos mais sensacionais da história do Brasil, nossos povos nativos, e visa responder em parte como era a sua organização político-social. Eu preciso lembrar que é um tema muito difícil de se abordar, principalmente pelo fato de ser baseado praticamente na história oral, ou seja, naquilo que é passado de geração a geração nas conversas e nos hábitos. Isso se deve muito a serem povos que não produziam documentos escritos. A história, então, pede emprestado elementos da antropologia para preencher as lacunas existentes pela falta de documentação, matéria-prima do historiador. Estudar a história oral depende da compreensão de outros elementos, como a memória, que, por sua vez, é muitas vezes alterada por diversos motivos. O pesquisador também deve se abster o máximo possível de todo e qualquer preconceito, padrão e anacronismo. Ressalto que, mais do que entender como era, e de certo modo ainda é, a relação de poder entre os nativos dessa terra, o mais importante é que podemos aprender muito com quem estava disputando esse solo antes da chegada dos europeus. Arqueólogos encontraram vestígios da existência daqueles a quem chamamos de povos indígenas há pelo menos um século antes da chegada dos portugueses, de modo que, mesmo com sua chegada, algumas cidades foram identificadas séculos depois por nomes indígenas. Preste, por exemplo, atenção nos nomes das cidades do estado de São Paulo, para se ter ideia da influência indígena no ideário daqueles que deram início à nossa urbanização. O território brasileiro era utilizado como lar ou um corredor de passagem para agrupamentos que garantiam sua sobrevivência através da caça e da pesca. Esses pequenos agrupamentos, tidos como selvagens pelos europeus, foram denominados em primeiro momento como tribos. A quantidade e a mobilidade dessas tribos dificulta a sua identificação, pois diferentes grupos vagaram pelos mesmos lugares em diferentes épocas. Algumas dessas tribos receberam diferentes denominações, sejam por sua aparência, língua ou cultura. Somente mais tarde foram sendo identificadas características em comum entre estes, que foram então compreendidos por nações, castas, gerações ou parcialidades, algumas aliadas, outras inimigas mortais. Ou seja, quando você se volta para o estudo dos povos nativos, em diversos livros e artigos científicos, para se ter ideia da confusão, o mesmo agrupamento é denominado de formas diferentes por diferentes pesquisadores. Para compreender então suas especificidades, é necessário entender exatamente quando e onde tal agrupamento estava, ou seja, usar o significado da ciência histórica até o seu limite, estudar o indivíduo em seu espaço e tempo. Como isso é na prática? Uma das maiores nações que viveu na região de São Paulo foi a dos Tupis, do tronco linguístico G, que se dividia em diversas tribos. No litoral estavam as tribos chamadas Tupiniquins e os seus rivais, os Guaranis, que dominavam essa região, chamado de Campo de Piratininga. No interior estavam os ferozes Paiaguás, que, embora nômades, dominavam a parte central do país. Com certeza você vai encontrar diferentes nomes para esse mesmo grupo que mencionei. Portanto, a palavra índio não é suficiente como significado para uma vasta e riquíssima rede de etnias, línguas, costumes e tradições. Acreditamos que povos ou agrupamentos indígenas sejam termos mais apropriados para se começar a buscar estudá-los. No que se refere ao que chamamos de política, cada agrupamento tinha, além de línguas e hábitos em comum, formas próprias de organização. Embora em tempos de paz ou mesmo em conflitos existisse comunicação entre eles, não há indícios de ter chegado ao ponto de existir um comando central. Em sua maioria, eram agrupamentos familiares, que coexistiam em prol de sua sobrevivência e procriação. A formação social era aparentemente simples. Suas aldeias não tinham grandes concentrações populacionais, girando em torno de 200 pessoas, podendo ser um número maior, mas geralmente menor. Sua base era familiar. Essas famílias moravam juntas nas chamadas malocas, espécie de cabana comunitária, feita de madeira, palha, folhas secas e barro. Dividiam praticamente tudo o que tinham, inclusive os alimentos. A maior parte das atividades era exercida de forma coletiva, sendo a divisão de tarefas por gênero, não por discriminação, simplesmente porque homens e mulheres trabalhavam juntos de acordo com suas capacidades físicas. Os homens tinham em geral a incumbência da caça, pesca, da abertura de clareira para o plantio, que era a base de queimadas. Também produziam os objetos de madeira e pedra, usadas para o corte de madeira
ou para a caça ou ainda o combate. Plantar, colher, preparar a alimentação e a confecção artesanal de redes e de utensílios domésticos era tarefa normalmente das mulheres. Suas armas eram o arco e flecha, tacapes, lanças, zarabatanas e machados. As atribuições em destaque na organização dessas tribos eram, e ainda são até os dias atuais, o cacique e o pajé. O termo cacique é utilizado para denominar o líder de cada tribo. Esse termo acredita-se ser originário do arawak haitiano, Xaxique, e foi adaptado pelos espanhóis e reproduzido depois pelos portugueses. No Brasil, cada nação indígena utiliza um termo específico em sua língua para fazer referência ao chefe político. O cacique desempenha funções importantes dentro de uma tribo. Para se fazer uma associação com o que entendemos por poderes políticos, muitas vezes neles se concentravam os poderes legislativo, executivo e judiciário, embora dividisse a moradia e alimentação com os demais membros do agrupamento que liderava. Ele era o responsável em orientar e organizar a tribo, aplicando as regras, resolver conflitos, definir punições, ordenar a guerra e organizar a caça. Não é muito claro como era a sucessão nessa função. O pajé era o líder espiritual da tribo. Ele acumulava as funções de sacerdote e curandeiro. Ele é o detentor dos segredos dos rituais, cerimônias e festas, cada uma com danças, músicas e pinturas características, evocando deuses, forças e espíritos da natureza, além de seus ancestrais. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos próprios. Isso demonstra que certas tribos acreditavam na vida após a morte e outras ainda, como parte dos tupis, eram adeptos do canibalismo, a chamada antropofagia. O pajé também pode ser considerado o guardião das memórias da tribo. Rituais eram usados para ajudar na cura de enfermidades, embora na prática estes utilizassem ervas para tratar de doenças. Era também responsável por transmitir esses conhecimentos a habitantes selecionados de sua tribo, passando esses segredos de geração em geração. A função de professor parece se limitar a esses saberes, pois as crianças aprendiam na prática desde muito cedo pela observação todas as atividades necessárias para sua sobrevivência. Os curumins, como eram chamados os meninos, quando atingiam a idade de 13 a 14 anos, passavam por uma prova e, concluindo, por uma cerimônia para ingressar na vida adulta. O pajé era quem realizava o ritual de passagem, entregando-o ao cotidiano das suas responsabilidades. Aparentemente não havia o acúmulo diferenciado de bens ou terras, mesmo para caciques e pajés. Não havia privilégio entre eles. Em geral, todos tinham os mesmos deveres e direitos, e recebiam o mesmo tratamento. O território em que esses índios viviam, que hoje conhecemos como Brasil, teve alguns nomes, sendo o mais conhecido Pindorama. Essa seria uma designação para um local mítico, que significa algo como livre de todo mal. De fato, até as grandes navegações estavam protegidos pela distância da Europa, do Oriente Médio e da Ásia, que se degladiavam em guerras e sucumbiam em pestes. Entretanto, a reconquista da Península Ibérica pelos europeus, após 5 séculos de batalhas contra os invasores muçulmanos, fez a história desses povos se cruzarem, e o resultado é o país que temos hoje e que nos empenhamos em tornar melhor. Quanto às leis daqueles nativos, não eram escritas, portanto, a liderança política dos agrupamentos em geral variava de acordo com a tradição de cada etnia. Cada tribo, mesmo que fosse da mesma etnia, tinha características próprias. Pelo que compreendemos, é que mais importante do que tradições era a necessidade e os resultados apresentados por essa liderança. A liderança política podia estar tanto ligada nas relações de parentesco quanto na idade, no conhecimento prático ou religioso, ou ainda no prestígio geral que aquele tinha em relação à sua comunidade. Em momentos de guerra, o poder poderia também ser atribuído a quem demonstrasse mais força, mais resolução ou mais ímpeto. Para se atingir a posição de cacique, a forma poderia ser pelo voto aberto, por aclamação ou até mesmo por autoproclamação. Também poderia ser pelo consenso ou por meio de uma luta física, dependendo do que estivesse condicionando o motivo da eleição, ou ainda da urgência da ação, pela necessidade de deslocamento, da busca por alimentos, da segurança ou pela guerra. A principal forma de persuadir era através da conversa, ou seja, do consenso, mas isso não impedia de que caciques tenham apelado para subterfúgios ou mesmo para a violência. Empossado, o cacique manteria a liderança também dependendo para isso de manter a sua condição inicial ou superior a ela. Como frisamos, podia ser um líder mais sábio em tempos de paz ou mais forte em tempos de conflito,
sempre dependendo do consenso. A ausência da lei escrita abria outra brecha. Não havia um prazo para essa liderança. Ela poderia ser vitalícia ou sofrer alterações a qualquer tempo. Tudo depende do consenso atingido na aldeia e das consequências das ações práticas da sua liderança ou ainda do aconselhamento de outro cacique. A estabilidade normalmente garantia uma sobrevida maior ao grupamento. Como o prestígio do cacique estava baseado em relações de consenso, e essas na confiança adquirida nas relações diárias e antigas, podemos imaginar que a autonomia, ou mesmo o isolamento de cada agrupamento possibilitasse isso. Portanto, as famílias mais antigas poderiam reagir negativamente à chegada de novos indivíduos, de outras etnias ou do mesmo agrupamento, pois quando o cacique interpretava que esses novos elementos em sua comunidade colocavam em risco sua liderança política, estes poderiam ser expulsos do convívio. À medida em que esses indivíduos recém-chegados se assentavam nas aldeias, os conflitos entre as tradicionais famílias e os que não aceitavam suas regras muitas vezes se intensificavam em lutas. Daí, com o tempo, criaram-se rixas mortais, e muitas tribos eram ferozes inimigas umas das outras. Isso acabou por ajudar o invasor europeu, ao longo de pelo menos 3 séculos. Recentemente, com a pacificação entre os povos, quando a educação moderna chegou às aldeias, chegou também a cidadania, em um país formalmente constituído, ou seja, com um conjunto de leis escritas. As lideranças jovens, instruídas, após um tempo de resistência, talvez insegurança e finalmente aprendizado, compreenderam que têm seus direitos assegurados e por eles lutam nas esferas políticas e jurídicas. Afinal, pelas leis escritas, além das terras demarcadas que lhes são um privilégio indelével, esses povos têm os mesmos direitos que os cidadãos comuns. A fim de manterem suas tradições, que são um patrimônio histórico e cultural único e, portanto, incalculável fonte de conhecimento, os caciques mais novos, já instruídos na educação moderna, buscam consenso com os mais velhos. Mantiveram assim a base de seus agrupamentos, ou seja, suas famílias, intactas, mesmo com a introdução na educação moderna de pensadores progressistas que combatem essa associação natural. Cientes de que precisam se unir para garantir seus direitos, em uma sociedade cada vez mais individualista e em um ambiente em que a política privilegia poucos, diversas etnias hoje formam associações, ganhando assim mais força de representatividade. Não devemos abandoná-las, como se estrangeiros fossem em uma terra a qual pertencem. Finalmente, essas etnias indígenas são o que temos no Brasil de mais antigo. Devem ser preservadas, inclusas em projetos políticos e sociais, respeitadas suas tradições e estudadas profundamente. Aprendamos com os indígenas. Somos todos irmãos, e o consenso e a boa política é a única chave para a resolução de todos os problemas sociais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curti-lo. Se você ainda não assinou o canal, não esqueça de fazê-lo. Assim nos ajuda a alcançar um número maior de entusiastas da história política. Meu muito obrigado, até a próxima. Tchau.